Por trás do brilho quase virtuoso do perfeccionismo, se esconde um medo tão profundo quanto mal compreendido. O medo do próprio poder. Muitos acreditam que ser perfeccionista é um sinal de disciplina, de compromisso com a excelência ou até mesmo de um alto padrão moral. A sociedade, afinal, tende a aplaudir aqueles que não aceitam nada menos que o melhor. Mas e se tudo isso for apenas uma ilusão? E se por trás dessa busca incessante pela perfeição não houver uma força, mas uma fraqueza? Uma estratégia inconsciente para evitar encarar algo muito mais assustador. O verdadeiro potencial que cada indivíduo carrega dentro de si. Para Carl Jung, o perfeccionismo não é necessariamente uma virtude. Na visão do psiquiatra suíço, ele pode ser um sofisticado mecanismo de autossabotagem. A mente humana, dizia Jung, cria máscaras, as chamadas personas, para esconder partes do eu que ela teme expor ao mundo. E, em muitos casos, o perfeccionismo é precisamente essa máscara. Uma fachada impecável que protege o indivíduo não apenas do julgamento externo, mas, acima de tudo, do terror de ter que assumir a responsabilidade por sua própria grandeza. Imagine alguém que sonha em escrever um livro, lançar um negócio ou mudar de carreira. Essa pessoa passa anos estudando, planejando, ajustando cada detalhe, mas ela nunca começa, e assim os dias, meses e anos se passam. Nesse caso, o perfeccionismo não é sobre qualidade, é sobre medo. Se esta jornada de autoconhecimento ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal e aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. O perfeccionismo, sob o olhar clínico e quase cirúrgico de Carl Jung, não é meramente uma mania por detalhes. De uma perspectiva junguiana, é um mecanismo psíquico profundamente enraizado que serve a uma função muito específica: proteger o ego de confrontar conteúdos internos que ele não está preparado para integrar. E entre esses conteúdos, muitas vezes, está o próprio poder interior do indivíduo. Jung observou que os seres humanos vivem em constante tensão entre o que é consciente e o que permanece inconsciente. O perfeccionismo se encaixa precisamente neste território. A obsessão por fazer tudo de forma impecavelmente correta é muitas vezes uma desculpa plausível para evitar a ação concreta, pois enquanto se está aperfeiçoando algo, não se está correndo riscos reais. Mas há algo ainda mais profundo nesse processo. O perfeccionismo se alimenta da persona, a máscara social que cada um constrói para se apresentar ao mundo. Para o perfeccionista, a persona se torna quase um altar, um lugar sagrado onde tudo deve brilhar sem manchas. Eles precisam que o mundo os veja como meticulosos, dedicados e exigentes consigo mesmos. Essa imagem pública e irretocável funciona como um escudo, e por trás desse escudo reside o que Jung chamou de sombra. A sombra não é meramente um repositório de vícios, traumas ou memórias vergonhosas. Jung foi além, afirmando que a sombra também contém talentos, desejos, impulsos criativos e, acima de tudo, o potencial do indivíduo. É por isso que muitos perfeccionistas, no fundo, não estão apenas fugindo de cometer erros. Eles estão fugindo de ter um sucesso tão avassalador que suas vidas precisariam mudar completamente. Falar em medo do próprio poder pode soar estranho. Afinal, quem em sã consciência teria medo de ser poderoso? Mas Carl Jung nos compele a olhar para além das respostas óbvias. Para ele, o medo do próprio poder não é apenas real, é um dos medos mais profundos e paralisantes do ser humano. Esse medo surge porque o verdadeiro poder pessoal não é apenas uma fonte de realização. Ele também carrega um imenso bardo de responsabilidade.
Reconhecer quem se é de verdade implica aceitar que se poderia ter feito mais, ido mais longe, criado ou alcançado coisas extraordinárias. E essa percepção é psicologicamente devastadora para muitos, pois ao admitir o próprio poder, a pessoa precisa também confrontar o tempo perdido, as oportunidades desperdiçadas e os sonhos adiados sob a desculpa da falta de perfeição. O self, o núcleo mais profundo da psique, nos chama para realizar nossa individuação, para desenvolver nossa singularidade ao máximo. Mas esse chamado é desconfortável porque nos força a sair da nossa zona de conforto e a abandonar identidades frágeis e limitadas. Por isso, para muitas pessoas, é mais seguro permanecer pequeno. Viver abaixo do seu potencial oferece conforto, anonimato e menos exposição. Ser excelente exige coragem. A sociedade, mesmo que afirme valorizar o gênio, muitas vezes pune aqueles que se destacam demais. Aqueles que parecem grandes demais tornam-se alvos de inveja, de expectativas sufocantes ou até mesmo de hostilidade. Além disso, há o peso da própria sombra. Jung afirmou que tudo que reprimimos, incluindo a nossa grandeza, acaba na sombra. E o que permanece na sombra começa a exercer uma influência inconsciente sobre nós. Uma pessoa pode, sem perceber, criar situações em que sabota os seus próprios projetos, destrói relacionamentos promissores ou desiste no momento decisivo. Tudo para evitar ter que carregar o peso de se tornar quem ela realmente poderia ser. Porque realizar o próprio poder implica ter que viver à altura dele. E essa é uma demanda gigantesca. O medo do próprio poder também está ligado à natureza paradoxal do ser humano. Dentro de cada indivíduo existe tanto o desejo de liberdade quanto o medo dessa liberdade. O desejo de grandeza coexiste com o desejo de permanecer protegido. E é precisamente aqui que o perfeccionismo desempenha o seu papel. Ele se torna a trincheira onde o indivíduo se esconde para não responder ao chamado interior. Enquanto estiverem ocupados buscando o momento perfeito, o plano perfeito, o texto perfeito, eles podem evitar a angústia de lidar com a sua própria força criativa. A perfeição é, portanto, o álibi mais aceitável para permanecer pequeno. O perfeccionismo, visto de fora, parece uma virtude, mas quem vive dentro dessa armadura sabe que o custo psicológico é devastador. Para Jung, tudo que é mantido reprimido ou não vivido tem um preço. No caso do perfeccionista, muitas vezes o custo se manifesta como ansiedade, culpa, paralisia e uma vida cronicamente insatisfeita, apesar de muitas vezes parecer bem-sucedida aos olhos do mundo. Uma das maiores armadilhas do perfeccionismo é a constante ilusão de estar quase pronto. O indivíduo está sempre a um passo de começar, de se lançar, de se expor, mas nunca chega lá. Essa eterna espera pelo momento perfeito drena a energia vital. Jung chamou isso de estagnação psíquica. A energia que deveria ser usada para a ação, para a criação e para a transformação fica presa em um redemoinho interno, girando sem encontrar uma saída. É por isso que muitos perfeccionistas vivem exaustos, mesmo quando parecem não estar fazendo nada de concreto. Há também o sofrimento profundo causado pela autocrítica implacável. O perfeccionista não apenas busca fazer tudo de forma impecável, ele se atormenta por cada falha mínima, real ou imaginária. Pequenos erros se transformam em catástrofes internas, corroendo a autoestima. O resultado é um indivíduo que vive com medo constante de ser desmascarado. Como se, a qualquer momento, todos fossem descobrir que ele não é tão competente, inteligente ou disciplinado quanto parece. Mas talvez o custo mais alto do perfeccionismo seja existencial. Jung disse que viver abaixo do seu potencial gera inevitavelmente sofrimento. O perfeccionista pode até obter reconhecimento externo, mas muitas vezes carrega uma sensação de vazio. Ele sente que está sempre aquém do que poderia ter sido. O problema é que admitir isso significaria aceitar que anos, às vezes décadas, foram desperdiçados em nome de um ideal impossível. E essa consciência é tão dolorosa que muitos preferem permanecer no ciclo da eterna melhoria, mesmo sabendo, em algum nível, que estão se sabotando.
Outra consequência devastadora é a relação tóxica com o fracasso. O perfeccionista não vê os erros como oportunidades de aprendizado, mas como provas de inadequação. Cada falha é vivida como um golpe mortal em sua identidade. Isso gera um medo paralisante. Afinal, se tudo precisa ser perfeito, qualquer deslize é inaceitável. Essa mentalidade impede não apenas o crescimento pessoal, mas também a criatividade. Pois inovar significa experimentar, assumir riscos e aceitar que muitas tentativas serão imperfeitas. No livro O Eu Não Descoberto, Jung diz que o indivíduo moderno, ao perder o contato com seu verdadeiro eu, torna-se vulnerável às pressões externas e acaba vivendo de acordo com as expectativas dos outros. O perfeccionista é um exemplo vivo disso. Ele está tão ocupado tentando manter a máscara impecável que se desconecta de quem ele realmente é. E se há algo que diferencia Jung de tantos outros pensadores, é sua visão radicalmente transformadora do sofrimento humano. Para ele, os sintomas, a ansiedade, as compulsões, os bloqueios, não são apenas problemas a serem eliminados. São mensagens do inconsciente, são convites, às vezes brutais, para que o indivíduo descubra algo essencial sobre si mesmo. No caso do perfeccionismo, a mensagem é clara. Existe um poder interior que está sendo sufocado. Existe uma vida não vivida que exige finalmente vir à tona. Jung não via o perfeccionismo como uma falha moral. Ele o entendia como uma defesa psíquica legítima, criada para proteger o ego. Mas ele também alertou que se essa defesa se cristaliza, ela se transforma em uma prisão. E a chave para escapar dessa prisão está no processo que ele chamou de individuação. A individuação, no pensamento junguiano, é o caminho pelo qual o indivíduo se torna o que ele é, em essência. É o processo de integrar todas as partes da psique, incluindo aquelas que foram reprimidas ou negadas. E aqui está o ponto crucial para Jung. O objetivo não é eliminar a sombra ou se livrar à força do perfeccionismo. É integrar, transformar, fazer com que as energias que antes estavam bloqueadas sirvam à vida consciente. No caso do perfeccionista, isso significa reconhecer que o impulso para a excelência não é em si algo ruim, mas o problema surge quando essa força se torna tirânica, exigindo uma perfeição absoluta e paralisando a ação. O caminho junguiano, portanto, não é destruir o perfeccionismo, mas transformá-lo de algo rígido e paralisante em algo flexível e criativo. Jung acreditava que esse processo começa com um ato de coragem, olhar para a sombra, perguntando-se sem máscaras: o que eu estou evitando ao buscar tanto a perfeição? Para muitos, a resposta é devastadora. Eles estão evitando descobrir do que são verdadeiramente capazes. Estão evitando a responsabilidade de usar seu talento, sua voz, seu poder. Pois brilhar exige o preço da exposição e do compromisso com a própria grandeza. Outro aspecto central do pensamento junguiano é a importância de aceitar a imperfeição como parte do processo criativo. Jung afirmava que o crescimento ocorre no território do erro. Aqueles que esperam ser perfeitos antes de agir nunca realizam nada significativo, porque a perfeição é, por natureza, inatingível. A liberdade nasce quando o indivíduo aceita que o primeiro rascunho será imperfeito, que o primeiro vídeo não será brilhante, que a primeira tentativa pode falhar e que tudo bem. Mas Jung não se limitou a insights teóricos. Ele também apontou caminhos práticos. Um deles é o diálogo com a sombra. Em vez de reprimir pensamentos imperfeitos, o indivíduo pode escrevê-los, refletir sobre eles e se perguntar o que há de verdade em cada medo. Outra forma é começar pequeno, agir mesmo quando o sentimento de estar pronto não existe. Depois de mergulhar nas profundezas da psique, talvez a pergunta mais importante permaneça: o que eu faço agora? Porque entender intelectualmente que o perfeccionismo é uma forma de medo não é suficiente. É necessária a ação. É preciso trazer para a realidade diária tudo o que Jung nos ensinou. A verdade é simples, mas dolorosa. Enquanto alguém estiver esperando pelo momento perfeito, a vida passará.
O perfeccionismo rouba não apenas as oportunidades externas, mas a chance de descobrir quem você realmente é. E como começamos a quebrar este ciclo? Primeiro, haja antes de estar pronto. Se você está escrevendo um texto, termine o rascunho sem se preocupar. Se você tem um projeto, lance-o. Depois, estabeleça limites claros para a preparação. Dê a si mesmo um prazo curto, quase desconfortável, para planejar. Depois, comprometa-se a agir. Terceiro, aceite que a primeira versão de qualquer coisa será imperfeita. E por último, lembre-se, a ação imperfeita supera sempre a inação perfeita. O perfeccionismo faz parecer que você está sendo cauteloso e responsável, mas muitas vezes é apenas medo vestido de virtude. E se este vídeo tocou em algo dentro de você, comente abaixo. Eu escolho viver com a verdade. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. E não se esqueça de continuar assistindo. O próximo vídeo é importante para a sua jornada. E se você não está inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar com este trabalho. Lembre-se, Jung nos chama para sermos inteiros, mesmo na imperfeição. Fique com Deus e até o próximo vídeo.